ensinamentos a respeito da palavra. E os templos, eles iam para oferecer os dízimos, as ofertas e os sacrifícios ao Senhor. Como judeu nascido sobre a lei, Jesus tinha o hábito, o costume de também aos sábados frequentar as sinagogas. E neste sábado, Jesus estava numa dessas sinagogas e ele era o preleitor da noite. Ele tinha a responsabilidade, a incumbência de transmitir a palavra de Deus. Como seria? Eu queria estar ali para ouvir o Senhor, o próprio Deus falando, o coração daquele povo ardendo. A sinagoga eram casas redondas, aonde o preleitor ficava no centro. E isso eu entendo, se Jesus não for o centro, ele não se faz presente em nada. Ele é o centro da nossa vida, ele é o centro da igreja. Tudo roda em torno de Jesus Cristo, porque Cristo é o centro de tudo. Engana-se eu, engana-se você, se Jesus Cristo não está no controle. Ele é o controle, ele tem o controle de tudo na palma das suas mãos. E como era de costume nas sinagogas, os principais líderes ficavam na frente, na primeira fileira. Ali se encontravam os fariseus, os saduceus, os sacerdotes. Todos eles ficaram na primeira fileira. E não era em todas as sinagogas que aceitavam-se mulheres. Como eu falei na escola bíblica dominical, na lição passada, numa sinagoga, para ser aberta, elas tinham que ter no mínimo 10 homens. Se tivesse 100 mulheres e 9 homens, a sinagoga não era aberta para o culto. Hoje, se não tivermos irmãos, nós assumimos o culto pela vontade de Deus e damos continuidade à obra do Senhor. Mas naquela época, por causa do costume da sociedade, a mulher não era bem vista. E aquela mulher tinha tudo para não estar naquele lugar. Primeiro, ela era mulher, não era bem aceita pela sociedade. Segundo, ela estava enferma, porque, segundo na sociedade, segundo os costumes daquela época, uma pessoa que carregava uma enfermidade, ela estava carregando um fardo por causa de um pecado que ela cometera ou seus familiares cometeu. A exemplo disso, os discípulos estavam com Jesus quando passaram pelo cego e perguntaram a Jesus, indagaram a ele, perguntando quem pecou, se foi ele ou os seus familiares, os seus pais. E Jesus falaram que nenhum pecaram, mas era necessário ele estar padecendo daquele mal. E aqui nesta mulher, ela estava sofrendo dessa enfermidade também. Então, por consequência do seu pecado, ela também poderia não habitar naquele lugar. Mas, irmãos, o que me chama muito a atenção, neste caso desta mulher, é porque ela está sofrendo não apenas uma enfermidade na carne, mas uma enfermidade que foi deliberada no mundo espiritual. Era uma enfermidade espiritual e que se manifestara na carne. Nem todas as doenças são doenças espirituais. Há doenças por conta da nossa humanidade. Nós acarretamos enfermidade porque muitas das vezes não nos alimentamos corretamente, não dormimos bem. Então, nosso corpo, por causa da fragilidade, por conta de vitaminas, nós padecemos de enfermidade. Nós vimos e temos exemplo na Bíblia que Eliseu morreu de uma enfermidade. Ele sofria de uma enfermidade. Ele tinha fortes dores no estômago. Lázaro, amigo de Jesus, mesmo sendo amigo de Jesus, não escapou dele padecer de uma enfermidade. Mesmo Jesus o ressuscitando a Lázaro depois, mas Lázaro padeceu, morreu decorrente de uma enfermidade. O jovem Timóteo também padecia de uma enfermidade. Ele era o sucessor de Paulo, mas ele padecia de uma enfermidade. Em contrapartida, a exemplo dessa mulher, havia Jó, que a permissão de Deus foi acometido de uma enfermidade que era maligna, porque Deus permitiu que o inimigo tocasse nele. Mas nós cremos no poder da palavra.
você está fragilizada, talvez por alguma coisa que aconteceu durante a semana, ou até mesmo algo que jogaram contra você e te entristeceu. Você poderia tudo para não estar aqui hoje, tinha tudo para não estar aqui hoje, assim como aquela mulher, mas você resolveu estar. Aquela mulher decidiu ir para a sinagoga, e para a alegria dela, e assim como a nossa também, Jesus estava na casa. Jesus estava presente naquela sinagoga. E quando Jesus está presente no local, ninguém sai da mesma maneira que entrou. Quando Jesus tem um encontro com o homem, não há estrutura humana que consiga se prender ou continuar da mesma maneira que se encontrava. Aleluia. Existem, irmãos, algumas situações, assim como dessa mulher, que também permite ao homem curvar-se. A palavra de Deus é exemplo em Salmos 38, versículo 5 e versículo 6, que diz, o salmista: as minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. O salmista está aqui declarando para o Senhor que por causa do pecado que ele havia cometido, ele se encontrava encurvado. A carga estava muito pesada sobre os seus ombros, a ponto dele se encontrar encurvado. Outra maneira da pessoa ficar encurvada, há exemplo de Salmos 44, versículo 24 e 25, que diz assim: porque esconde a face e te esquece da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo curvado até o chão. Aqui o salmista está dizendo que por causa do sofrimento, a sua alma se abateu. Por causa do abatimento do dia a dia, do momento de sofrimento que ele havia passado, a sua alma se abateu a ponto dele se encurvar. Não existe prisão, irmãos, que o nosso Deus não possa abrir. Não existe prisão que o nosso Deus não possa te libertar. Não existe prisão que consiga se manter de pé. Não importa se ela seja espiritual, não importa se ela seja por causa de um pecado que você tenha cometido, não importa que seja por causa de um sofrimento que está abatendo a sua alma. O meu Deus, o teu Deus, tem poder para te libertar, porque eu creio no Deus que falou que se verdadeiramente o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres pelo poder da palavra de Deus. O nosso Deus tem poder para libertar, para quebrar correntes, quebrar milhões. Aleluia. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E o meu Deus, e o teu Deus, Ele não está apenas preocupado, irmãos, com o nosso exterior. Porque é bem verdade que nós nos preocupamos muito com a aparência. Procuramos a melhor roupa,